Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos. Hoje falaremos sobre o intervalo de confiança. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca FGV, que foi cobrada no concurso da Prefeitura de São José dos Campos para a área econômica, agora no ano de 2025. Vamos então para o enunciado. Em relação à distribuição normal, N segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Avalie as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. As afirmativas são, respectivamente, pessoal, qual que é a missão de vocês? Tenta resolver antes do professor. Para isso, dê um pause. Eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Pessoal, é o seguinte, o gabarito dessa questão, tá? É a alternativa A. Pessoal, mas antes, agora que vocês já sabem que a alternativa correta é a alternativa A, vamos entender as três afirmativas, tá? Não tem jeito, simplesmente falar, as três são verdadeiras e vamos fechar o vídeo e ir embora e aceitar do fundo do coração que isso é verdade. Pessoal, é o seguinte, ele falou que segue uma distribuição normal. Então, se segue uma distribuição normal com média desconhecida e variância desconhecida, média populacional desconhecida e variância populacional desconhecida, então nós vamos seguir o seguinte. Pessoal, nós temos uma curva de distribuição normal. Essa curva aqui, então, ela é um formato de sino, é uma curva gaussiana. Qual que é a característica principal dessa curva, pessoal? Que o lado direito ela é igual ao lado esquerdo, tá? Então, se você for colocasse um espelhinho aqui na frente, você observaria então que o lado direito ele é geometricamente igual ao lado esquerdo, tá? Então, o lado direito coincide com o lado esquerdo coincide com o lado direito. Ou, em outras palavras, metade das informações estão ao lado direito e metade das informações estão ao lado esquerdo. Toda a área aqui abaixo dessa curva vai ser sempre igual a 1, ou se multiplicarmos por 100, igual a 100%, tudo bem? Então, essa é a característica mais básica que vocês precisam conhecer com relação à distribuição normal. E o que está falando aqui? Toda distribuição normal é simétrica. Quando ela fala em simétrica, é que o lado direito é igual ao lado esquerdo e vice-versa. Em relação à média, em relação a μ. Por que μ, pessoal? Porque aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Tudo bem? Então, essa parte aqui, essa média, é o ponto de equilíbrio onde está equilibrando o lado direito com o lado esquerdo. Então, se fôssemos colocar isso aqui numa gangorra, tá? Digamos que isso aqui fosse uma gangorra. Ó, o nosso ponto de equilíbrio, a média ficaria exatamente aqui, tudo bem? Perfeito. Então, superamos a primeira, né? Sabemos que a primeira é verdadeira. A gente já consegue eliminar a alternativa C, a alternativa D e também a alternativa E. Observa que nessa brincadeira, a segunda afirmativa já foi meio que um brinde aqui para a gente, tá? Então, a gente já consegue perceber que isso aqui é um brinde. Por quê? Porque ambas são verdadeiras. Então, a gente já sabe que essa afirmativa é verdadeira, mas vamos entender o porquê. A média, a mediana e a moda de uma distribuição normal coincidem. Pessoal, esse ponto aqui nós temos a média, tá? Agora vamos focar na mediana. Nós entendemos que a média é um ponto de equilíbrio, ok? E a mediana, pessoal, lembra o que que é a mediana? É uma medida de posição, tá? E também é uma medida separatriz. Professor, peraí, professor, agora você está me deixando louco. Eu sei que a mediana é uma medida de posição, correto, mas uma medida separatriz, exatamente, assim como quartis, os percentis, a mediana é uma medida que separa, então ela assume duas funções. Ela vai estar posicionada geometricamente no meio e ela vai separar as informações, os dados em duas partes iguais. Por isso que a gente fala que é uma medida separatriz. Inclusive, foi o que a mediana fez. A mediana, ela traçou uma linha aqui, né, uma linha imaginária. Essa linha aqui, na verdade, não existe, mas ela traçou uma linha aqui e ela dividiu metade ao lado direito e metade ao lado esquerdo. Então, a mediana, ela teve, além de estar no meio, ela separou, tá? Então, realmente, essa é uma característica da mediana fazer parte da distribuição normal. E a moda?
Bom, a moda é a mesma coisa. Nós temos que entender que esse eixo aqui das ordenadas é a nossa frequência. Então, aqui nós temos uma frequência baixa, e conforme nós vamos aumentando a frequência aqui, conforme nós vamos vindo à direita, nesse caso aqui, ó, a frequência ela está aumentando. Quando chega nesse ponto mais alto, ó, nesse ponto mais alto, é o ponto onde nós temos a maior frequência. Tá? É um ponto onde nós temos a maior frequência. Então, uma das características também é que a distribuição normal, ela representa, esse ponto central representa a moda e não somente a moda, tá? Eu quero que vocês coloquem porque possa ser que apareça uma pegadinha aí na banca. Não é o caso dessa questão, mas pode ser uma questão que tem uma pegadinha. Ela é unimodal, tá? Então, nós não estamos falando de bimodal, polimodal ou amodal, tá? Nós temos uma única moda. Então, essa única moda é o ponto mais alto aqui da nossa curva. Tudo bem? Então, essa aqui, ela é verdadeira. E por último, ele está falando, aproximadamente 68% das informações de uma variável normal distribuída estão no intervalo de média menos o desvio padrão e média mais o nosso desvio padrão. Pessoal, o que que ele quer dizer com média? Ele pegou exatamente o seguinte, nosso intervalo de confiança, tá? Ele já trouxe a média populacional. Então, a média populacional mais ou menos nosso desvio padrão, ou, desculpa, pessoal, que multiplica o Z, mais ou menos Z, que multiplica o nosso desvio padrão. Tudo bem? Bom, isso aqui você já tem que ter essa informação clara, tá? Quando se fala em um intervalo de 95% de confiança, vamos trabalhar com Z igual a 1,96, ou podemos arredondar para 2, ou então quando trabalhamos com 68%, tá? Nós vamos trabalhar com um Z igual a 1. Como assim um Z igual a 1, professor? É o seguinte, eu falei para vocês que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então eu trouxe uma tabelinha aqui, ó. Aqui é uma tabela de distribuição normal. Ela está começando a partir do zero, do zero. Então, o que que é esse zero aqui? Esse zero representa esse ponto aqui, média, moda e mediana, igual a zero, tá? Então, o zero está aqui. Bom, se eu estou começando do zero e eu estou trabalhando com 68%, significa, então, que aqui nós vamos ter 34% e aqui nós vamos ter 34%. Bom, 34% mais 34% dá exatamente os 68% conforme Panca forneceu para a gente. Perfeito. E se a gente for buscarmos um Z de 34%, olha, uma área de 34%, ó, 34%, 34%, ó, aqui eu tenho 16%, 20%, 26%, 32%, precisamos chegar no 34%. Ó, aqui eu tenho 33, 33,40, 33,89 e 34,13. Então, ou eu posso considerar esse valorzinho aqui, ou eu posso considerar esse valor. Aí fica ao critério de vocês, tá? Mas eu vou considerar esse aqui. Então, aqui eu estou falando que um Z é igual a 1, ó, 1 e 0, tá? Então, um Z é igual a 1. Então, eu estou falando que a média mais ou menos 1, que multiplica o nosso desvio padrão. Pessoal, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, correto? Então, se todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então aqui vamos ficar com média mais ou menos o nosso desvio padrão. Eu não preciso estar representando esse 1 aqui. E é isso que a banca está dizendo. Então, ela omitiu esse 1, tá? Mas é 1 que multiplica o desvio padrão, 1 que multiplica o desvio padrão. Mais uma vez, todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, você não tem 30 anos, você tem 1 vezes 30. Mas você não precisa falar 1 vezes 30. Só você falar 30 já é o suficiente, tudo bem? Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Dado esse contexto, a gente consegue concluir tranquilamente que o gabarito dessa questão é a alternativa A. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de distribuição normal, intervalos de confiança, média, moda, mediana, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!